com a Juju e hoje nós vamos continuar caminhando na nossa série Entre Nós, a nossa série sobre relacionamentos. Eu queria saber quem aqui acha que essa série ter calhado no meio do jejum foi bastante providencial. Assim, né? A gente, para falar de relacionamento, acho que a gente precisa estar um pouquinho ali, né, sensível ao Espírito Santo, com uma força extra do Senhor para cavar em alguns lugares, né, das nossas vidas, dos nossos corações. Então, glória a Deus pelo nosso jejum. Amém? Está sendo uma bênção os nossos devocionais com o pastor Antônio todos os dias. Está sendo muito bom. E a gente está aí na 4ª semana da nossa série. Na primeira semana a gente falou sobre a importância de ter relacionamentos saudáveis. Na segunda semana nós falamos sobre os nossos relacionamentos de amizade com os nossos amigos. Na terceira semana, semana passada, nós falamos sobre casamento. E eu falei para o Vinícius, eu falei assim, a hora que ele terminou de falar o título da mensagem na semana passada, eu não sei se vocês sentiram, mas deu uma pesada no clima no auditório. Todo mundo fez assim, ó, nossa, tipo, sepultada ao lado. Mas foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Hoje eu tive a missão, foi me dada a missão de falar sobre um tipo de relacionamento bem específico nosso, que é o nosso relacionamento no ambiente de trabalho, de negócios. E eu queria convidar vocês para a gente expandir um pouquinho esse lugar, para todos os nossos relacionamentos que a gente tem algum tipo de interesse. Relacionamentos das nossas vidas onde existe alguma troca de interesse. Esse é o background que a gente vai olhar aqui no nosso estudo de hoje. Amém? Glória a Deus. E para entender o que o Senhor tem para nós hoje, nós vamos ler a carta de Paulo a Filemon. Vamos lá, se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, você vai ler hoje, porque nós vamos ler Filemon inteiro, né? Do versículo 1 ao versículo 25, que é só isso que tem Filemon. Tá pronto? Abra lá sua Bíblia em Filemon. E o tema da mensagem de hoje é interesses. Versículo 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. E ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá.
sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Vamos orar. Senhor, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós estarmos aqui hoje para ouvir da Tua palavra, Senhor. A minha oração, ó Pai, é para que o Senhor encontre os nossos corações abertos, ó Pai, para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem a ministrar, ó Pai, a cada um de nós, Senhor. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, sonda os nossos corações, que nós possamos nos sentir, ó Pai, amados, corrigidos, guiados pelo Senhor, ó Pai, durante a entrega da Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que sejam as palavras do Teu coração e não as minhas, Senhor. É com muito temor, ó Pai, e com muito amor, ó Pai, que nós estamos aqui hoje, ó Pai, para Te ouvir, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou dar um contexto para vocês dessa carta, dessa história. Paulo estava lá preso e ele tinha conhecido Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão. Filemão era amigo de Paulo. Filemão, ele tinha uma igreja, ele se reunia com a igreja na casa dele, lá em Colossenses. Então, pensar assim que Filemão era um líder de TDV. Filemão era um líder de TDV, Filemão era um líder influente, Filemão tinha muitos escravos, e Filemão estava lá e ele tinha Onésimo como escravo. Onésimo foge de Filemão. A Bíblia também indica que talvez ele tenha roubado Filemão antes de fugir. Onésimo foge. Nesse meio do caminho, Onésimo conhece a Paulo. E aí Onésimo se converte com Paulo. Porque Paulo era assim, né, gente? Caiu na rede, é peixe. Está com Paulo convertido. E aí se converteu, começou a servir ao Senhor com Paulo. E aí Paulo fala, não, peraí. Você tem um assunto para resolver lá com meu amigo Filemão? Você era escravo dele, você fugiu, agora você conheceu Jesus, a gente precisa resolver essa sua situação. E aí Paulo, conhecendo seu amigo Filemão, talvez pensando, não sei se você voltar lá pelas suas próprias forças, ele vai te receber tão bem assim. Paulo dedica uma carta a Filemão, escreve uma carta de próprio punho para tentar convencer Filemão a receber Onésimo de volta. Não só isso, mas também liberá-lo, perdoá-lo. Então, essa é a história que vai nos guiar aqui hoje, amém? E se a gente vê essa relação de Filemão com Onésimo, parece, quando a gente lê, que ela é uma relação estritamente profissional, se a gente pode dizer assim, porque era uma relação, né, de escravo e senhor. Mas era uma relação onde não existia sentimento, amizade. Ele era senhor e escravo. Então, esse era o tipo de relacionamento. E eu acredito que todas as nossas relações das nossas vidas, tanto as pessoais quanto as nossas relações de trabalho, elas envolvem algum interesse, certo? Tipo assim, um marido, ele tem alguns interesses que se cumprem no papel da esposa e a esposa tem interesses que se cumprem no papel do marido. Nossos relacionamentos com os nossos filhos, eu sou mãe de uma bebezinha e eu sou completamente interessada em usufruir do cheirinho do cangote dela toda noite quando ela vai dormir. Meu interesse em usufruir da companhia do meu filho, de bons momentos com a minha família, eu tenho interesses nas minhas relações pessoais. A diferença é que nas minhas relações pessoais não é o interesse que guia essas relações. A gente tem aí sentimento, propósito, tem um tanto de outras coisas que envolvem as nossas relações pessoais, com família, amigos. Agora, e nas relações onde tudo que a gente tem com a outra pessoa é um interesse? É aquilo que ela pode me dar, é aquilo que eu posso dar para ela, é aquilo que é o objetivo que está unindo a nossa relação. Será que a gente tem um jeito de lidar com essas relações? Porque o perigo, e muitas vezes o que a gente faz, é que a gente acha que nesse tipo de relação, a gente pode ter princípios diferentes dos princípios que a gente tem com as pessoas de perto, com as nossas relações pessoais. A gente acha que a gente pode agir de uma maneira diferente, né? Porque, afinal, eu não
estou no meu trabalho simplesmente, na maioria das vezes, porque eu amo meu chefe, eu tenho muito amor por ele, então eu estou lá por causa disso. Não, normalmente você está no seu trabalho porque você tem o interesse de ganhar o seu salário, sustentar a sua família, crescer na sua carreira, né? Eu não vou no restaurante especificamente porque eu amo o garçom. Eu vou no restaurante porque eu estou com fome, eu quero comer, eu gosto da comida. Mas eu tenho essas relações no meio do meu caminho. Eu tenho interesses com relação a elas. E é claro que em algumas relações de trabalho de prestação de serviço, às vezes surgem uma relação sentimental. Tem gente que se conheceu no trabalho e acabou casando. Tem gente que virou melhor amigo do coworker, da pessoa que trabalha com você. Isso acontece, mas não normalmente, na grande maioria das vezes, as nossas relações de trabalho, de negócio, de interesses, elas param por aí, no interesse. E é aí que a gente perde um pouquinho a noção de que pessoas são pessoas. É aí que a gente começa a usar pessoas como caminho para as coisas que a gente quer ter, atingir, para os nossos objetivos. Muitas vezes, porque pensa assim, afinal, eu estou pagando, né? Estou pagando. Estou pagando, então eu posso exigir o que eu quero, eu posso falar do jeito que eu quero. Ou eu sou pago para isso. Eu sou pago para isso, então eu tenho que fazer desse jeito. Ou eu não sou pago para isso. Eu não vou fazer isso. Não sou pago. Vocês entendem que aí a maneira como a gente lida com as nossas relações acaba sendo completamente guiada pelo objetivo que a gente quer ter e pelo interesse que a gente tem nelas? E aí a gente vai ver que Paulo, com essa carta, no objetivo dele reconciliar essa relação de Filemão e Onésimo, e na verdade Paulo quer mudar o foco dessa relação, ele vai nos ensinar lições preciosas de como todo cristão deveria agir nesses tipos de relações nas suas vidas. A gente vai entender juntos que tipo de interesse que Paulo esperava que Filemão tivesse em Onésimo. Que tipo de interesse que a palavra de Deus espera que a gente tenha nesse tipo de relações nas nossas vidas. E aí eu já vou para o meu primeiro ponto, porque eu tenho alguns hoje. Essa carta é muito rica. Que é nós devemos estar interessados em dar o exemplo. Vamos ver lá, Filemão, os primeiros versículos 1 e 2. Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Paulo começa lembrando a Filemão assim, ele está falando, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Então, Filemão, para te lembrar, antes de eu começar a te pedir o que eu quero te pedir, falar o que eu quero te falar, lembra que você é crente. Você tem uma igreja que se reúne na tua casa. Você é líder de uma comunidade cristã, você é cristão. Com isso, você tem responsabilidade por ter um comportamento cristão em todas as suas relações. Não só nas quatro paredes da sua igreja. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 7 ao 10, diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Vida Church, lembrem-se, nós somos cristãos. Existe sobre nós uma responsabilidade, uma expectativa de que nós damos o exemplo.
de que quando eu estou no meu trabalho, de que quando eu estou na minha manicure, no meu cabeleireiro, de quando eu seja exemplo, que a pessoa olhe para o Moisés e fale assim, não, mas o Moisés é justo. É claro, ele é crente, ele é cristão, ele anda com Jesus, é óbvio que ele é justo. A Érica, nossa, a Érica é super bondosa, agradável, generosa. Claro, gente, a Érica é lá da Vida Church. Crente. Maravilhosa. Exemplo. A palavra espera isso de nós. Nós temos essa responsabilidade. Isso deve ser um interesse nosso quando nós vamos nos relacionar. Será que a gente tem dado o exemplo nos nossos ambientes de trabalho? Quando a gente senta num restaurante para pedir uma coisa para o garçom, será que a gente tem dado exemplo? O que me leva ao nosso ponto 2 é que nós devemos estar interessados em agir com coerência. O versículo 5 fala assim: porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Paulo está falando assim, Filemão, eu sei que você ama muito os irmãos da sua igreja. Eu sei que você é um homem de fé. Eu sei que você cuida de todos que estão aí sob seu cuidado. Eu sei do teu amor por todos os santos. Mas e fora das 4 paredes da igreja? Mas e fora do seu TDV, do teu Vida Coffee? O quão disposto você está a praticar isso nos lugares onde ninguém está vendo? Porque a gente tem essa mania de setorizar a nossa vida. Né? Aqui na igreja é muito fácil a gente ser gentil com todo mundo. Alguém pisou no nosso pé, a gente, ai, claro, não, imagina, irmão. É fácil, né? Tá todo mundo aqui nesse ambiente de amor. Mas e na segunda-feira? Na terça-feira? Quando alguém pisa no meu calo? Será que eu sou coerente? Será que eu sou crente do mesmo jeito? Será? Muitas vezes não. Eu tenho uma irmã que eu amo muito, aqui da nossa igreja, que eu tomei um café com ela esses dias. Ela é maravilhosa. E aí ela falou assim para mim, e nem era uma relação de trabalho, tá? Ela falou assim para mim, Paulinha, eu recebi uns familiares em casa, e pelo amor de Deus, eu passei a semana inteira pegando copo, deixava tudo espalhado, e aí eu tenho que guardar, e tenho que correr, e não lava as roupas, eu tenho que lavar. Olha, foi um caos, não dá mais para mim, não dá. Aí eu falei assim, mas quanto tempo eles ficaram na tua casa? Aí ela falou assim, 1 semana. Aí eu falei, eles vêm com frequência e tal? Ela, não, no máximo 1 vez por ano, mas assim, não dá para mim. Aí eu falei, irmã, você serve no hospitality. Você sai por aí catando copo das pessoas que você nem conhece. Você limpa banheiro, seca banheiro para os outros, deixa tudo tinindo. A galera vai lá, molha o chão inteiro, suja o chão de comida, muda os móveis e não põe no lugar. Vocês estão percebendo que eu estou dando um toque para vocês, né, com relação à organização da igreja? Vocês estão percebendo? Então, pegaram. O hospitality me agradece. Você vai lá e você organiza tudo, com um sorriso no rosto. Não briga com ninguém. É que eu estou servindo a Deus. E na tua casa, com a tua família, você está reclamando de 1 semana que você está servindo? A gente setoriza. Aqui na igreja eu sou toda sorridente, aí chega segunda-feira no trabalho eu não dou bom dia. Aí aquela é muito chata, mas tem gente chata na igreja também. Eu, às vezes, sou bem chata. E a gente setoriza, a gente acha que a gente pode. E Romanos, lá no capítulo 12, diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O nosso culto para Deus não é só aqui, não é só no domingo.
O nosso culto racional é no nosso dia a dia. É na segunda-feira no escritório, no restaurante, encontrando com o meu jardineiro, fazendo uma reunião de negócios. É lá que eu presto culto ao Senhor. Esse é o meu culto racional. É lá que eu adoro ao Senhor com as minhas atitudes, com a maneira que eu vivo, a maneira com que eu me importo com as pessoas, a maneira com que eu olho para as pessoas. É lá que eu presto o meu culto para o Senhor. Será que a gente tem sido coerente nesse lugar? Será que se as pessoas que trabalham comigo, ou que prestam serviço para mim, se elas me encontrarem aqui na igreja, elas vão encontrar a mesma Ana Paula aqui, a mesma Ana Paula lá? A gente tem sido coerente? Isso me leva ao nosso terceiro ponto, que diz que nós devemos estar interessados em dar glória a Deus. Lá no versículo 6, Paulo fala assim: eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Aqui a palavra eficaz é muito importante. Eficaz, faz a diferença, cumpre o objetivo. A comunhão que procede da sua fé seja eficaz. Aqui Paulo está falando assim: Filemon, o jeito que você expressa a tua fé e aquilo que você conhece da palavra e de Deus precisa ser eficaz. Porque não adianta nada você conhecer tudo, você ter fé e você não praticar. E isso não ser efetivo no seu dia a dia. E isso não ser efetivo de segunda a quinta-feira. A gente precisa colocar em prática a postura que Deus espera que nós tenhamos nos nossos relacionamentos. E que tipo de postura é essa? A palavra fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, fala assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O objetivo final de qualquer ação de um cristão tem que ser glorificar a Deus. E eu amo que os exemplos que Paulo usa, comam e bebam, são as coisas mais simples e vitais que a gente faz. Então é daí até todo mais. Tudo que a gente faz tem que dar glória a Deus. E se você pensar, a gente come e bebe, a comida e a bebida, ela tem uma finalidade terrena. Eu como e bebo para me satisfazer, para me saciar, para matar a minha fome, para matar a minha sede. Mas a maneira como eu como e bebo, ela tem uma finalidade eterna, que é para dar glória a Deus. O meu trabalho tem uma finalidade terrena. Eu trabalho para me sustentar, para botar os meus dons e os meus talentos em prática. Eu trabalho para uma série de coisas. Essas são as finalidades terrenas do meu trabalho. Mas a maneira como eu trabalho, a maneira como eu me relaciono no meu trabalho com as pessoas, tem uma finalidade eterna, que é dar glória ao Senhor. Será que nós temos glorificado ao Senhor no nosso trabalho? Será que lá de cima, na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, o Senhor está olhando para nós e está falando: glória a Deus, estou me sentindo adorado pela maneira como você está trabalhando, pela maneira como você está tratando as pessoas, pela maneira como você recebeu a pessoa que veio detetizar a sua casa. Eu estou me sentindo glorificado. Será que as nossas ações nesses ambientes têm dado glória a Deus, ou eu só tenho dado glória a Deus aqui dentro da igreja? Ou na minha família, na minha casa, dentro da minha casa, no meu grupo de TDV, no meu grupo de Vida Coffee? Vocês estão aqui comigo? Amém. O nosso quarto ponto, e um outro lugar que a gente tem que estar muito interessado, é em agir de maneira genuína. Os versículos 8 e 9 falam assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar você cumprir o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. E aí os versículos 13 e 14 falam assim:
Eu gostaria de manter Onésimo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Eu amo, gente, que eu me identifico muito com a maneira que Paulo fala. Né? E não é do jeito bom. Porque se vocês perceberem aqui, Paulo ele é meio passivo-agressivo, você percebe? Ele fala assim, ó. Eu tenho plena liberdade em mandar você fazer o que você já deveria fazer, que eu não deveria estar nem aqui escrevendo uma carta inteira para você fazer. Mas eu vou te dar a liberdade de fazer isso em amor. Né? Não só fazer o óbvio, porque é óbvio o que você precisa fazer, mas eu quero que você faça isso em amor. Porque não adianta nada chegar na semana e falar assim, não, porque na igreja eu ouvi que eu preciso tratar bem as pessoas. Na igreja eu ouvi que eu vou ter que tolerar essa irmãzinha aqui que trabalha comigo agora, eu vou ter que tratar ela com educação. E aí eu vou fazer isso por obrigação. Amor não vai adiantar nada, daqui 2 semanas você já está tratando a irmã mal de novo. Porque vocês lembram que a gente não fixa, a gente não conserta os nossos comportamentos, a gente conserta o nosso coração? Vocês lembram disso? Então, para ser um pouco mais efetivo, eu acho melhor vocês levarem isso para oração, a gente levar isso para oração e falar, Senhor, o que da minha postura eu preciso mudar? O que do meu olhar para essas pessoas eu preciso mudar? Muda isso dentro de mim para quando eu for fazer, seja genuíno. Não seja porque alguém mandou, porque alguém falou, porque eu aprendi, mas porque eu estou sentindo de fazer. Porque eu não conseguiria não fazer. Colossenses, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim, escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu não vou consertar um comportamento meu porque na igreja falou que é errado, ou porque eu li na Bíblia que é errado. Eu vou consertar porque eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor e eu tenho tanto temor do lugar onde Ele me colocou para ser luz, do lugar onde Ele me colocou para ser exemplo. Eu temo tanto a Ele que eu vou consertar, que o meu coração vai consertar, que eu vou conseguir transbordar, que eu vou começar a sentir aquilo e fazer, não porque eu tenho que fazer. Não porque eu tenho que fazer, porque se eu fizer porque eu tenho que fazer, gente, não vai durar 1 semana, porque na nossa força a gente não consegue, a gente não é bom o suficiente para isso. Será que a gente tem agido de maneira genuína? Porque se a gente não tiver, a gente precisa de oração. De Senhor, som do meu coração e muda o meu olhar, que eu comece a enxergar as pessoas de um outro jeito. E aí o nosso 5º ponto, e outra coisa que a gente tem que estar interessado nas nossas relações, é em exercer misericórdia. Filemon, Paulo, lá nos versículos 15 e 16, fala assim, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Aqui, Paulo está falando para Filemon, você deve aceitar Onésimo de volta. E Paulo sabia que para isso ia precisar do quê? Reconciliação. Ia precisar de uma atitude humilde de Onésimo, de lá pedir perdão, de resolver as coisas. Ia precisar de um coração misericordioso de Filemon, de estar disposto a perdoar, reconciliar, mudar a visão dele dessa relação. Agora, como que a gente tem agido nesses ambientes quando alguém erra com a gente? Porque quando a gente está olhando para uma relação puramente pensando no objetivo e no interesse que ela pode me dar, normalmente a gente só descarta. A pessoa errou comigo, eu não preciso dela na minha vida. Thank you, next. Vocês entendem como a gente muda completamente os princípios pelos quais a gente vive, dependendo do ambiente que a gente está?
Eu posso só descartar, eu não preciso reconciliar, pedir perdão. Ai, manda embora. Ai, eu não preciso, é só eu não voltar mais lá naquele irmão para... Não preciso. Eu arranjo outro prestador de serviço, não preciso. A gente trata as pessoas como coisas. A gente trata as pessoas como coisas. As pessoas não podem ser um caminho para a gente chegar onde a gente quer chegar. Pessoas são pessoas. E se a gente é chamado a se reconciliar dentro das nossas relações pessoais, a gente é chamado a se reconciliar dentro de qualquer relação. Seja ela qual for, seja quão rasa ou quão profunda ela for, nós somos chamados à reconciliação, a ter misericórdia. Vocês estão aqui comigo? Amém. Meu ponto 6. E esse é onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Nós precisamos estar interessados em transbordar o amor. Lá nos versículos 16 e 17, Paulo fala assim: você vai receber Filemon, ou você vai receber Onésimo, não mais como escravo, mas acima de tudo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Como é que Filemon receberia Paulo? Vamos pensar assim que Paulo era amigo de Filemon. Filemon amava Paulo. Paulo foi a pessoa que apresentou Jesus para Filemon. Filemon se converteu através de Paulo. Missionário, meu amigo. Eu receberia Paulo com amor. Filemon receberia Paulo com amor. É a mesma coisa se eu vou receber a Delzinha na minha casa, amo de paixão, vou receber com o quê? Com amor. Era isso que Paulo estava esperando que Filemon fizesse. Receba Onésimo com amor. E aqui, Paulo está ensinando, se você estiver anotando, anota isso. Porque Paulo está ensinando uma coisa muito importante, muito preciosa. Que a primeira regra das nossas ações humanas, ela precisa ser o amor. Precisa ser a primeira coisa que sai. Antes de eu pensar em qualquer coisa, eu preciso ter o amor como regra. Se não tem amor nessa equação, não tem Jesus. Tem que ter amor na minha ação para com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. E aqui Paulo faz uma distinção curiosa, porque ele fala assim, tanto como pessoa, quanto como cristão. O que Paulo está falando aqui? O que ele quer dizer com isso? Ele está falando assim, Onésimo agora se converteu, ele é seu irmão em Cristo. Você vai amar ele porque ele é seu irmão em Cristo. Mas você vai amar a pessoa de Onésimo, escravo. Essa pessoa que tem uma posição social completamente diferente da sua. Paulo está falando aqui que não existe posição social, econômica, racial, diferença de hierarquia que possa colocar uma barreira no nosso amor para com qualquer pessoa. Não tem. Não existe. Nós temos que amar o próximo. O que a gente aprendeu na primeira semana? Qual era o novo mandamento que a gente aprendeu? Ame o próximo como eu vos amei. A gente não foi nos dada a liberdade de escolher quem é o próximo. O próximo é o próximo. É a pessoa que está aqui hoje, amanhã, são vários, é o próximo. Você não tem essa liberdade de escolha. E de que maneira Jesus amou? De que maneira Jesus amou? Vamos lá ver em João capítulo 13, que é onde ele fala desse mandamento. Ele vai nos mostrar como ele amou. João capítulo 13, versículos 4 e 5. Diz assim, assim levantou-se da mesa Jesus. Tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Lá no versículo 13 e 15 fala assim, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Isso tudo está acontecendo lá na última ceia. João capítulo 13. Jesus primeiro vai lá, lava os pés dos discípulos e fala assim,
Eu vou te mostrar como eu amo vocês, servindo. É assim que eu amo. Eu amo servindo. Jesus mostra na prática aquilo que ele vai colocar em palavras quando ele fala: ame os outros como eu vos amei, servindo. É assim que a gente demonstra o nosso amor pelo próximo. No servir. Agora, o que tem nos impedido de servir as pessoas nesses ambientes? O que tem nos impedido de olhar para as pessoas como pessoas? E entender se ela está precisando de algo, em apenas se preocupar em passar pela tua cabeça, em perguntar como é que está a família do seu ajudante. Como é que foi o fim de semana? Ele está passando por alguma necessidade? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Em aproveitar o meu appointment no cabeleireiro, ou o meu tempo com o meu corretor, para servi-lo. Não é para soar estranho. Era para ser natural. Nosso. Por que será que a gente tem tanta dificuldade de agir assim no nosso ambiente de trabalho, nos nossos ambientes seculares? Será que é porque eu me sinto melhor que as outras pessoas? Você entende? Eu sou chefe. Eu sou CEO. Eu não posso estar aí servindo os meus funcionários, me preocupando como é que está a família, o filho, a mãe, o pai. Não dá. Ou é o oposto, eu me sinto tão inferior, eu me sinto oprimido, que eu não vou lá, quero saber o que meu chefe está passando, se está passando por algum problema, se não está passando. Ou às vezes é porque eu estou preocupado só com os meus próprios interesses. Eu estou tão atribulada com os meus problemas, as minhas coisas, ou até mesmo estou tão focada onde eu quero chegar, nas minhas ambições, que eu não estou nem vendo quem está do meu lado. Pouco me importa. Mal bom dia eu dei. Interessados em transbordar amor. E aí eu vou para o meu 7º ponto. Para a gente fechar. Que nós também devemos estar interessados na generosidade. Versículo 21, lá no finalzinho do livro, fala assim: escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Aí vem de novo o passivo-agressivo Paulo, né? Eu escrevo certo de que você vai fazer o óbvio, né? Já gastei tinta da minha caneta aqui para te explicar o porquê que você, como cristão, servo de Cristo, deveria fazer o óbvio. Mas eu não estou pedindo só para você me obedecer e fazer o certo. Eu estou pedindo para você ir além. Você vai ser generoso. Vocês lembram que lá no começo Paulo fala assim: eu queria manter Onésimo comigo para me ajudar a servir, para ser missionário? Para isso, Filemão ia ter que não só perdoar Onésimo, mas ele ia ter que abrir mão de Onésimo. Ele ia ter que doar Onésimo para a obra. Ele ia ter que ser generoso. De que maneira a gente tem sido bênção na vida das pessoas que trabalham com a gente? De que maneira a gente tem sido bênção na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho no dia a dia, quando a gente vai comprar uma coisa, quando a gente vai fazer um negócio, quando a gente vai consumir algo? De que maneira a gente tem sido bênção na vida das pessoas? Porque, gente, agir com justiça é o mínimo que se espera, tá? Ah, Paulinha, mas eu pago meus funcionários em dia. Parabéns por fazer o mínimo. Ah, mas eu trato muito bem todas as pessoas. É o mínimo. Agora, e a generosidade? Eu parei para me importar. Aquela pessoa está passando por uma dificuldade, eu sei. O que eu posso ajudar? Às vezes eu não vou poder ajudar financeiramente. Mas às vezes eu vou poder ajudar com uma oração.
Às vezes só o fato de eu ter parado e perguntado de alguma maneira já ajuda. Mas a gente não está disposto a se envolver no problema do outro. Porque perguntar meio que faz com que eu tenha alguma responsabilidade, talvez, em me envolver aí. Generosidade. Será que a gente está sendo justo com os nossos funcionários ou a gente está sendo generoso? A gente está sendo justo com os nossos clientes ou a gente está sendo generoso? Isso é uma coisa que o Espírito Santo é que vai nos dizer, é que vai nos mostrar, é que vai nos falar, é que vai abrir os nossos olhos e os nossos corações. Qual tem sido o maior interesse nas nossas relações de trabalho? Será que eu tenho me interessado em dar o exemplo? Será que eu tenho me interessado em ser coerente com a pessoa que eu sou? Será que eu estou interessada em dar glória a Deus nas minhas atitudes? Será que eu estou interessada em ser genuíno? Em agir pelo meu coração, pela verdade do meu coração? Será que eu estou interessada em ser misericordioso? Será que eu tenho me interessado em expressar o amor de Deus? De ser generoso? Ou será que eu só tenho me interessado em crescer, em ganhar dinheiro, em me sustentar? Status, conforto, posição. Qual tem sido os nossos interesses com as pessoas que a gente convive? Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16, para a gente fechar, fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. O Senhor tem nos colocado em lugares apropriados para que a luz dele brilhe através das nossas vidas. Esses lugares que você frequenta no seu ordinário. Esses lugares que você frequenta de segunda a sexta, de segunda a sábado, não sei qual que é o seu schedule de trabalho. Esses lugares que você frequenta são lugares apropriados para que a luz de Jesus brilhe sobre você. São chances, são lugares que o Senhor te deu, pessoas que o Senhor colocou no teu caminho para que você tenha a oportunidade de brilhar a luz dele. Seja com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu olhar atento às pessoas. Seja com o que for, porque isso também é o Espírito Santo que nos dirige. Mas Ele tem nos colocado em lugares. Você não está trancado dentro da sua casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem ido a lugares. Se você não trabalha efetivamente numa empresa, se você é dona de casa, se você cuida dos seus filhos, meu amor, você vai na escola, você encontra com os amigos dos seus filhos, você vai fazer a unha e o cabelo, você vai no supermercado. Todos esses lugares são lugares apropriados para que você brilhe a luz de Jesus. A Gabizinha que estava cantando aqui, ela para mim é um exemplo muito forte disso. Se vocês conhecem, tiveram um mínimo de convivência com ela, você sabe que ela estudou para ser nurse, para ser enfermeira. E ela começou essa semana o primeiro trabalho dela. E eu acompanhei esses anos que ela tem estudado. E ela, enfim, ela trabalha, tem filho, casa, marido. E foi difícil ela conseguir completar. E várias vezes ela veio para mim chorando. Ai, Bolinha, não sei se vai dar certo, eu não vou dar conta. Ai, mas eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto, porque eu não vejo a hora de estar dentro daqueles hospitais para poder amar aquelas pessoas. Se a gente vai no hospital e a gente vê a maneira como os enfermeiros tratam as pessoas, é quase que tipo isso, é um cliente, a gente quer liberar o quarto, a gente não está muito preocupado com o que você comeu, com o que você vai comer, se você está comendo besteira ou não, ou se você está triste, se você veio sozinho. Eu não vejo a hora de poder fazer isso, de poder olhar para as pessoas, de poder dar um pouco de amor, um pouco de carinho, um suporte, se importar. Um coração com interesses de Cristo.
E nenhuma vez, e assim, tem várias pessoas que conviveram com a Gabi nesse período. Nenhuma vez eu ouvi ela me dizer assim, eu não vejo a hora de completar tudo isso para que eu tenha mais dinheiro para ir viajar com meu marido. Nossa, isso vai ser tão bom para a gente financeiramente. Eu não ouvi isso da boca dela uma vez. E não que isso não seja lícito, tá, gente? Não me entendam mal, é muito lícito. Glória a Deus que ela possa viajar muito com o Nilo. Mas não é isso que dirige ela, não é essa a motivação dela, não é esse o propósito dela. Porque ela está interessada naquilo que o Senhor se interessa. E pelo que o Senhor se interessa, gente? O Senhor se interessa por pessoas. Se interesse por pessoas, ame pessoas, seja generoso com as pessoas, independente da onde você estiver. Amém? Você recebe essa palavra? Eu queria te convidar a baixar essa cabeça, nós vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, obrigada por falar conosco, Senhor, de uma maneira tão clara, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós temos, ó Pai, a Tua palavra para nos guiar, ó Pai, nos lugares que a gente falha, nos lugares que muitas vezes, ó Pai, a gente passa os nossos olhos por cima, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos chama a atenção. Obrigada porque o Senhor nos traz de volta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, nos mostra aquilo que importa para o Senhor. O Senhor, ó Pai, nos mostra a maneira certa de viver, ó Pai. A minha oração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, é para que o Senhor, ó Pai, enraize essas palavras no nosso coração, ó Pai, para que a gente possa, Senhor, brilhar a Tua luz aonde quer que nós formos colocados, Senhor. Que, ó Pai, em nome de Jesus, nós sejamos exemplos, ó Pai, de bons cristãos, ó Pai. Que a Vida Church, Senhor, em nome de Jesus, tenha uma marca lá fora, Senhor, em nome de Jesus, que quando alguém olhar e falar assim, eu sei, Ele é bom, Ele é bondoso, Ele é justo, é generoso, por quê? Porque Ele tem Jesus, porque Ele tem Jesus, é assim que nós queremos ser conhecidos, ó Pai. Nós queremos ser conhecidos, ó Pai, por conta do nosso relacionamento contigo, Senhor. Porque a luz do Senhor que brilha em nós é tão forte, é tão forte, é tão forte que jamais poderia passar despercebido em lugar nenhum. Senhor, em nome de Jesus, corrige os nossos corações. Fala conosco, ó Pai. Rumina essa mensagem dentro de nós, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, e em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a acertar. Nós precisamos de Ti. Abre o nosso coração, abre os nossos olhos para aquilo que Te interessa. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Podemos aplaudir ao Senhor?